E estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Política em Debate. Aqui a gente debate política, debate economia e temas relevantes para a sociedade. São vídeos entre 5 e 10 minutos. E estamos aqui na Sputnik Brasil, notícias sobre política, economia e sociedade do Brasil, entrevistas e análises especialistas sobre assuntos que importam ao país. A Sputnik Brasil, evidentemente, é um dos veículos de comunicação da Federação Russa, assim como a BBC News, por exemplo, é o veículo de comunicação da Inglaterra, né, do Reino Unido, assim como a Euronews da Comunidade Europeia e vai. E a pergunta é muito pertinente: lei antiterrorismo pode ser usada contra os chamados bolsonaristas radicais? Olha que interessante, né? A gente tem que realmente saber sobre isso, até porque nós estamos agora enfrentando aí, pelo menos no final do ano passado, uma onda de tanto de golpistas também quanto de terroristas especiais. Atos violentos em Brasília abriram um debate sobre o uso da lei antiterrorismo contra os chamados bolsonaristas radicais. Em entrevista à Sputnik Brasil, analistas divergem quanto ao uso da lei para enquadrar envolvidos em protestos radicais. No dia 12 de dezembro, bolsonaristas radicais percorreram as ruas de Brasília, promovendo uma onda de protestos violentos que incluiu carros e ônibus queimados, depredação de prédios públicos e tentativa de invasão da sede da Polícia Federal. Isso aconteceu sem reação, sem prisão nenhuma naquele momento. Ninguém foi preso, não aconteceu absolutamente nada, um absurdo. Poucos dias depois, um empresário bolsonarista, que vocês devem lembrar, é o tal do Jorge Washington Oliveira de Souza, um dono de um posto de gasolina no Pará, teria gasto R$170 mil, teria recebido também um Pix, eu acho que foi de 23 ou 32 mil reais, também para o mesmo ato, e isso tudo teria sido tramado naquele acampamento montado em frente do quartel do Exército em Brasília, ou seja, do Comando Geral do Exército. Ou seja, aquilo ali se transforma na realidade num ninho de terroristas. Poucos dias depois, um empresário bolsonarista foi preso por tentar usar uma bomba para explodir um caminhão-tanque nos arredores do aeroporto de Brasília. Ele detonou, mas só que o explosivo não funcionou. Os dois episódios abriram um debate sobre os limites entre liberdade de expressão e ataque à democracia. No cerne da discussão está a pergunta: podem os atos violentos na capital federal ser enquadrados na lei número 13.260/2016, popularmente chamado de Lei Antiterrorismo? Aqui está a Lei 13.260, 16 de março de 2016. Essa lei ela substituiu então a antiga Lei de Segurança Nacional. Regulamenta o disposto no inciso 43 do artigo 5º da Constituição Federal, disciplinando o terrorismo, tratando de disposições investigatórias e processuais e reformulando o conceito de organização terrorista, e altera as leis número 7.960, 21 de dezembro de 1989, 12.850 de 2013. Artigo 1º. Vamos ler aqui o que interessa. Esta lei regulamenta o disposto no artigo 43, no inciso 43 do artigo 5º da Constituição Federal, disciplinando o terrorismo, tratando de disposições investigatórias e processuais e reformulando o conceito de organização criminosa. Artigo 2º. O terrorismo, vamos olhar isso que eu acho que isso é muito importante, consiste na prática por um ou mais indivíduos, que foi o caso de Brasília, dos atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. São atos de terrorismo: usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos. é o próprio George Washington e também aqueles que estavam acampados ali em frente do quartel-general, que municiaram então com uma espuma explosiva o tal do George Washington. Usar, ameaçar, usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa. Quarto. Sabotar o funcionamento ou apoderar-se com
com violência, grave ameaça à pessoa, servindo-se de mecanismo cibernético do controle total ou parcial, ainda que de modo temporário, do meio de comunicação e de transporte, de portos, aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádio esportivo, instalações públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão de energia, instalações militares, instalações de exploração, refino e processamento de petróleo e gás, instituições bancárias, sua rede de abastecimento, de atendimento, pena, reclusão de 12 a 30 anos e prisão, além das sanções correspondentes à ameaça ou à violência. Aí você deve estar pensando, mas será que se presta ao caso especificamente? Na verdade, foi uma organização terrorista formada ali, tá? É verdade, foi isso que aconteceu ali em frente do quartel-general, mas será que é realmente política? Bom, e aí já vem a resposta para você. Essa lei teve um apenso, que é a PL 2003/2022, tá? Uma proposta aprovada do autor Luciano Bivar, da União Brasil, de Pernambuco. Emenda, altera a Lei 13.260, 16 de março de 2016, Lei Antiterrorismo, para tipificar, presta atenção, atos de terrorismo por motivação política e ideológica. Então é claro, na minha opinião, que sim, isso parece se enquadrar, né? Mas vamos ver aqui novamente a opinião dos especialistas. Para analisar a questão de diferentes ângulos, a Sputnik conversou com 2 especialistas. João Cláudio Pitillo, professor de História e pesquisador da UERJ, e Antônio Carlos de Freitas Júnior, especialista em Direito Constitucional. Pitillo, primeiramente, destaca que os protestos vivenciados em Brasília não podem ser considerados legítimos, porque viola a Constituição ao tentar fazer das Forças Armadas um poder moderador. É o tal uso do artigo 142, que não tem nada a ver. Em sua avaliação, esse fator torna os protestos atuais diferentes dos vivenciados no Brasil, por exemplo, em 2013, na chamada Jornada de Junho. Naquele momento, o que nós tivemos foi um grande complô já da direita tentando derrubar a Dilma Rousseff, e isso já financiado pelos Estados Unidos, o que acabou acontecendo em 2016 com os traidores aqui de dentro da pátria. Bolsonaristas, está aqui a figura, bolsonaristas instalados bombas em Brasília para provocar estado de sítio, revela empresário preso. O empresário, inclusive, disse que se inspirou no Bolsonaro. É justamente por isso agora uma das razões pelas quais o PSOL ingressou então com um pedido para prisão preventiva do Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, né? Se isso vai ser aprovado ou não vai lá saber, né? Com relação à questão do pedido do PSOL, existe algumas divergências, se realmente o Bolsonaro incitou, se ele foi o responsável ou não. Eu até estava vendo um vídeo, um debate da CNN Brasil, onde o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, dizia que sim, se enquadra, mas uma professora de Direito, uma professora criminalista, dizia que não, que ela não via ali a configuração, de fato, nas palavras do presidente, da incitação. Eu acho que, sinceramente, o José Eduardo Cardoso teve um outro, também jurista, também do lado, não ocorre agora o meu nome, que também é no sentido que o Bolsonaro deva assim ser criminalizado, e aí teria respaldo jurídico, então, o pedido do PSOL, até porque o silêncio do Bolsonaro, ele por si só ele foi uma incitação, o que a tal da advogada criminalista lá, que também é professora de Direito, dizia que não estaria configurado. Então, sempre vai haver divergências. Mas seguimos aqui. Em 2013, segundo Pitillo, em 2013 não era um protesto que contestava a eleição. Não contestava a urna eletrônica. Pelo contrário, pediam reformas que aprofundavam o papel do Estado, queria o Estado mais forte na educação, na saúde, na habitação, nos direitos humanos. Na verdade, não é nada disso.
Nada disso. A intenção pura e clara era derrubar a ex-presidenta Dilma Rousseff, e isso utilizando como mote um aumento de 12 centavos nas passagens de ônibus. Foi isso. Então não é isso aí, na minha opinião, pelo menos. Tá? Ele acrescenta, e aí o Pitilo, ele acrescenta que os protestos atuais, em sua avaliação, configuram terrorismo, uma vez que miram impedir a ascensão ao poder de um governo eleito por um processo limpo e soberano. Segundo Pitilo, nesse contexto, a lei antiterrorismo pode e deve ser aplicada. É isso, eu também acho. A lei antiterrorismo, e o seu apenso, que fixa que atos terroristas no âmbito de uma atuação política é terrorismo, está enquadrado nessa lei, eu também acho. A lei pode e deve ser usada quando coloca uma bomba em um caminhão de gasolina, querendo que ele exploda no aeroporto, quando se tem um plano de destruir uma central de energia em Brasília para criar um blackout, um caos. Ou seja, há todo um roteiro terrorista que teoricamente iria funcionar para gerar a presença das Forças Armadas e impedir um processo democrático. É interessante que essa daqui de destruir uma central de energia em Brasília, eu sinceramente nem fiquei sabendo. Mas você vê que era puramente terrorismo. Ele ressalta, o Pitilo, que o cenário seria diferente se os manifestantes estivessem protestando contra o governo autoritário. Em sua avaliação, nesse caso, a ação se enquadraria no direito à rebelião. Olha que interessante. Direito à rebelião consagrado na Carta da ONU. Olha só, se fosse contra o governo Bolsonaro à esquerda, a ação se enquadraria no direito à rebelião, ou seja, haveria um direito de se pronunciar dessa maneira, mas como se refere a não permitir a posse do governo democrático, aí está incluso na lei antiterrorismo. Mas o que nós estamos vendo agora é o seguinte: o governo Luiz Inácio Lula da Silva não é um governo antidemocrático, não é um governo que vai cercear o direito de ir e vir, a liberdade de expressão, o direito de reunião, as pautas serem discutidas no âmbito popular. Vamos lá. Aí vem o outro especialista, Antônio Carlos de Freitas Júnior, tem uma opção diferente. Em sua avaliação, os protestos atuais não podem ser enquadrados na lei antiterrorismo, porque o texto em vigor versa sobre terrorismo com base, ele errou feio, com base em preconceito de cor, raça, etnia e xenofobia. Aí ele errou feio em geral. Por quê? Porque eu acabei de ler para vocês, e olha que eu não sou advogado não, que foi aprovado em 2022, PL 2003-2022, um apenso à lei, como eu disse aqui, altera a Lei 13.260, 16 de março de 2016, Lei Antiterrorismo, para tipificar atos de terrorismo por motivação político-ideológica. Acabou de passar vergonha ao vivo e a cores aqui no nosso vídeo, porque ele usa justamente aquilo que eu tinha dito, ele usou justamente a redação da lei em si, tá? Redação da lei em si, que fala justamente nisso que eu acabei de dizer, a questão de raça e tudo mais, para dizer que ela não se aplicava, mas ela se aplica porque teve um novo adendo, uma alteração. E ele argumenta que não se enquadra a lei porque o texto em vigor versa sobre terrorismo com base em preconceito de cor, raça, etnia e xenofobia. Mas não é só isso, também com relação a atos e a crimes de natureza política que queiram destruir a democracia. Então, é isso, meus amigos. Tomara que essa turma toda seja enquadrada nessa lei antiterrorismo. Todos eles, especialmente os financiadores. E o advogado aqui, eu acho que ele acabou de passar vergonha aqui no vídeo que nós acabamos de fazer. E se você chegou até aqui no nosso vídeo, deixe seu like e siga o nosso conteúdo. Até a próxima!